Olá, internauta, obrigado você mais uma vez por estar conosco em mais uma edição do programa Opinião, aqui no seu DGABC TV. Você sabe, um espaço de discussão política, onde você tem muita informação, onde tem debate, enfim, um fórum para você ter informações sobre o cenário político da sua cidade, da nossa região. E você também pode participar mandando seu e-mail para dgabctv@dgabc.com.br. No programa de hoje vamos falar de Diadema, uma das cidades mais politizadas do Grande ABC, uma cidade histórica, tem uma tradição muito grande, uma cidade, a população muito envolvida aí com o cenário político. Para falar sobre a situação política da cidade, o cenário político, falar de eleições, trouxemos aqui no nosso estúdio o vice-prefeito, que também é candidato, vai disputar novamente o cargo na chapa de Mário Reale, Gilson Menezes, do PSB. Se eu fosse você, ficava aí acompanhando um programa que certamente hoje, muita informação importante e histórica. O programa Opinião está no ar. Gilson Menezes, um dos nomes mais importantes da política nacional. Gilson, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Prazer todo meu, eu sempre estarei à inteira disposição. Maravilha. Gilson foi o primeiro prefeito do PT na história e no Brasil, né? Ele comandou Diadema, foi um prefeito que de fato revolucionou, marcou seu nome aí na história política do Brasil. E vem carregando ao longo do tempo aí toda a sua história, a sua trajetória, a sua importância no cenário político de Diadema. E novamente foi escolhido para ser candidato a vice-prefeito na chapa de Mário Reale, do PT, que disputará a reeleição. Gilson, em primeiro lugar, o que você diria para o eleitor? Por que ele deve entender que a chapa da qual você faz parte, a chapa de Mário Reale e Gilson Menezes, deve continuar e é a melhor para Diadema? Diadema, nesses 30 anos, foi uma cidade que sofreu uma revolução administrativa extraordinária. Diadema era uma cidade onde as pessoas tinham vergonha de dizer que morava em Diadema. Eu conheço, inclusive, uma pessoa da minha família, casou-se, inclusive, com um dos meus irmãos, e quando ela começou a namorar meu irmão, ela teve vergonha de dizer que morava em Diadema. Morava na Rua Egito, no Jardim Nações. Ela tinha vergonha de dizer que morava em Diadema. Hoje as pessoas têm orgulho de dizer que moram em Diadema. É claro que a população é mais exigente, é uma população, como você mesmo falou, politizada, e que cobra muito. Quer dizer, é a cobrança que em outros municípios a população nem cobra, não cobraria, mas em Diadema a população cobra. Isso é importante porque deixa a gente sempre aceso, sempre com vontade de querer fazer mais. Então eu tenho certeza que a população de Diadema vai querer continuar com esses avanços, com a parceria do governo federal, da Dilma, com o governo municipal, que deu certo desde o governo Lula. E eu sou testemunha do que eu fui prefeito na época do Fernando Henrique Cardoso. Nada pessoal contra o senhor Fernando Henrique Cardoso, mas a diferença da parceria do governo federal daquele tempo e hoje é uma diferença muito grande. Antes, o governo federal tirava dinheiro do município, através, no meu caso, no nosso caso, através do FEF, da Lei Candir, e não mandava recursos através de programas sociais, como hoje, a partir do governo Lula, é mandado. Então, essa parceria deu certo e a população é muito inteligente e vai querer continuar com essa parceria, e Diadema está cada vez avançando mais. Gilson, por que razão você acha que a oposição de Diadema, talvez esse seja o motivo, talvez essa história aí do PT na cidade, que tem enfrentado sempre tanta dificuldade? Você vê hoje que a oposição não conseguiu se unir. Nós temos duas candidaturas de oposição. O Lauro Michels, vereador do PV, e a Maridite, esposa do também ex-prefeito Zé Augusto da Silva Ramos, do PSDB. A sua opinião, acho que falta a oposição unir forças? Enquanto isso não acontecer, é difícil
tirar o PT do poder? É difícil porque por essa trajetória, né? O PT vem dando certo, é um partido que mudou a cidade. E as pessoas mais velhas vão lembrando os mais jovens o que era Diadema antigamente. Então fica muito difícil organizar uma oposição. Eu com todo respeito à oposição, o Lauro Michos, que não é o mesmo Lauro Michos do passado, é sobrinho, né? Ele quer marcar o seu nome. Ele é muito jovem e acho que saindo agora começa a fixar o seu nome pensando no futuro. Mas ele sabe muito bem, ele tem consciência que não tem possibilidade de ganhar as eleições. E por parte do PSDB, o candidato, que seria o candidato José Augusto, ele foi para a chapa de vereadores para tentar salvar a chapa de vereadores. Com todo respeito, mas até o Mário não gosta que eu fale isso, mas não falo por questão de vaidade ou coisa parecida, mas nós ganharemos as eleições em Diadema, ganharemos para continuar avançando, e é um prazer muito grande, que é a certeza de que o município vai avançar e vai melhorar muito mais, na saúde, na educação, na cultura. A cultura tem 30 pontos de cultura hoje em Diadema, 30 pontos de cultura. É a maior rede de cultura do país, proporcionalmente. Então é essa administração que dá certo na cultura, na educação, na saúde. E os investimentos estão aí. Diadema investe mais de 30% na saúde. Diadema atende a população ali da Grande São Paulo, que faz divisa com Diadema. Hoje mesmo eu fui no barbeiro e ele mora em São Paulo e usa a saúde em Diadema. E ele elogia, né, a saúde de Diadema. Então eu pensava que ele morasse em Diadema. Depois ele me confessou que morava em São Paulo. Quer dizer, descobriu que ele não é eleitor. Elogiando, etc. Todo feliz que estava usando a saúde de Diadema, só que acaba até sufocando o nosso sistema. O sistema nosso poderia ser melhor se nós atendêssemos somente Diadema, mas atendemos São Paulo e até muita gente até de outros municípios, São Bernardo, Santo André. São Bernardo agora está investindo mais na saúde, com essas UPAs, etc., que o Marinho está fazendo, que acho que vai desafogar um pouco o nosso município. Isso é muito importante. É verdade. Gilson, olhando historicamente, quer dizer, até a eleição do Mário Reale, a cidade foi se revezando aí no poder entre Gilson Menezes, Zé Augusto da Silva Ramos e José de Felipe Júnior. Foram praticamente 30 anos os três nomes se revezando no poder. Isso significa falta de lideranças? Qual a sua avaliação disso? Porque, olha, veja bem, eu fui eleito pela segunda vez pelo PSB, mas dentro de uma filosofia que eu usei no PSB, era como se eu estivesse no PT. Sim. Porque é a mesma filosofia, não mudei absolutamente nada. E o PSB é um partido muito parecido com o PT, porque tem uma militância muito grande. Então, o Felipe também, do PT. E o Zé Augusto, quando ele foi eleito, foi pelo PT. Então, é o PT. O PT marcou presença em Diadema e é difícil a mudança. Na Itália existe um município que o PCB ganhou as eleições lá, o Partido Comunista ganhou as eleições e se revezava, ia cada vez mais se reelegendo. Não sei como é que está hoje, mas durante muitos e muitos anos o PC ganhou as eleições lá na Itália. Então você acha que é reflexo um pouco disso, dessa linha do PT de governar? É uma linha aberta onde a população participa. Eu estreiei isso em Diadema, no Brasil, onde a população decide as obras mais importantes do município. Então, o orçamento participativo. O orçamento participativo, que no meu tempo era Conselho de Orçamento. Mudou só o nome, mas a filosofia continua a mesma. Então, na verdade, a população gostou da administração e é cada vez mais exigente. Tem hora que eu falo assim, poxa,
É até uma bobagem exigir isso, cobrar isso, né? Porque outros municípios não têm. Por exemplo, hoje eu levantei de manhã, estava assistindo uma reportagem que em São Paulo houve um desmoronamento lá, que matou muita gente, quer dizer, porque os políticos não fazem nada, mas em Diadema fez. Hoje a gente já não acontece mais esse desmoronamento. Nem incêndio em favelas não existe mais. Por quê? Porque foi urbanizada. Nós tomamos providência, a população viu isso. E eu digo que o comércio em Diadema é até muito bom, porque a população não paga aluguel, grande parte. A esmagadora maioria não paga aluguel. Porque construíram a sua própria casinha, não paga aluguel. Não é uma casa extraordinária, mas é uma casinha digna, com todo o conforto, água, luz, etc. Isso é muito bom. E aí o que a pessoa vai? Vai caçar no comércio. É verdade. Eu queria falar um pouco mais da história. Quer dizer, como é que foi lá em 83 assumir uma prefeitura, quer dizer, inaugurando a administração petista no Brasil, tendo todos os figurões do PT também, toda a imprensa, enfim, todo o holofote voltado para Diadema. Como é que foi comandar a cidade naquela situação, Gilson? Eu exerci o mandato com muita vontade, com muita dedicação e, modesta parte, com muita inteligência. Modesta parte. Eu chamei o Paulo Freire para começar um trabalho de alfabetização de jovens e adultos dentro da filosofia dele. Diadema era pequena para dar um cargo de secretário para o Paulo Freire, o maior educador popular do mundo. Mas ele foi gentil, veio lá treinar os professores para investir na alfabetização de jovens e adultos, dentro de uma consciência crítica. Isso ajudou muito o desenvolvimento da cidade. A participação popular, em todos os segmentos a população participava, na saúde, no transporte, enfim, a população participava de todas as discussões que nós tínhamos na cidade. Então, com inteligência e dedicação, nós conseguimos fazer uma verdadeira revolução. Tem um motorista que trabalha comigo e falou: como é que você fazia na administração? Eu falei: eu chegava de manhã, despachava o que tinha que despachar, não deixava nada atrasado em cima da minha mesa, nada. E saía para a rua para ver a revolução. Era urbanização de favela, era guia, sarjeta, asfalto, construindo um mini hospital, que chamavam de pronto-socorro, em 10 meses de governo. Comecei no 4º mês. Com 6 meses de obra, nós inauguramos um pronto-socorro para atender a população e começar a salvar vidas. E atender a população de Diadema e até da Grande São Paulo. Então, e construindo escola e colocando professores para dentro. Fiz parceria com o governo estadual para construir escola estadual, porque não tinha escola de primeiro grau em muitos bairros de Diadema. Fizemos parceria, o Estado entrou com material, nós entramos com mão de obra, terreno, desapropriei áreas para construir escolas. E com isso a cidade se desenvolveu. E como é que era lidar com os figurões do PT? Lula, Zé Dirceu, a turma toda, como é que eles... Tranquilo. Eles participavam, eles atuavam aqui? A Erondina e o Zé Dirceu comeram muito no nosso restaurante, o restaurante que nós inauguramos para a população, para os funcionários da prefeitura, e a comida era tão boa que quando chegava um figurão do PT, e nós íamos comer num restaurante do mesmo funcionário de obras da prefeitura. Então, a qualidade da comida era extraordinária, porque nós tratamos o funcionário como um ser humano digno, porque ele que impulsionava a grande revolução em Diadema, construindo escola, guia, sarjeta, asfalto, escadaria, muro de arrimo, etc. Uma revolução extraordinária. E com isso a cidade ia se desenvolvendo rapidamente. E como é que está a sua relação com o ex-presidente Lula? Assim, vocês se conheceram na época do sindicato, né? Estremeceu durante um tempo, quando você chegou a reivindicar. Não com o Lula, quero dizer bem claro, estremeci com o Zé Augusto, que me fez sair do PT.
Só que eu saí e falei para o Lula, um dia vocês vão conhecer quem é Zé Augusto. Não demorou muito tempo, ele acabou sendo expulso do PT. Pela sua maneira de tratar as pessoas, pela sua arrogância. Hoje eu acredito que ele já está mais velho, ele está mais maduro, e eu acho que ele não cometeria o que ele cometeu há muitos anos atrás. Eu acho que ele já deve ter melhorado. Então foi por isso que eu saí do PT. Aí, na verdade, às vezes eu tive até vontade de voltar para o PT. Nunca pedi. Pois é, mas achava que deveria. Chegou-se a ter um namoro aí recentemente com eu o PT, achava né? que deveria ter um convite. Mas não me convidaram, eu estou bem no PSB, estou fazendo uma política de aliança com o PT e faço questão disso. Acha que o PT deveria ter te convidado? Eu acho que deveria, até porque eu mostrei que na época eu tinha razão e não queria que acontecesse o que aconteceu no futuro. Então ficou uma mágoa, um pouco de tristeza por causa disso? No momento, sim. Depois passou, a mágoa não adianta nada. O que vai resolver com mágoa? Nada. Na hora que o PT precisou de mim, eu arregacei as mangas e fui para a rua para que o PT continuasse à frente da prefeitura. E quem acompanhou o cenário político, a disputa de 2008, sabe da importância de Gilson no pleito, quer dizer, o quanto o Felipe também batalhou para que o Gilson fosse vice-prefeito. Em 2004 eu apoiei o Felipe no segundo turno. É verdade, também fez diferença. O Felipe ganhou uma eleição... Ele perdeu no primeiro turno e ganhou no segundo turno por 500 votos, como ele fala sempre, por uma rua, né? Então, e quem é do cenário político, quem acompanha, analistas políticos, sabem que ali a participação de Gilson Menezes fez muita diferença. E agora, quer dizer, como é que hoje a tua participação, Gilson? Quer dizer, eu me dou muito bem com o pessoal do PT, com o Mário, eu me dou muito bem. Uma amizade quase que de irmãos. E você sabe que o Mário queria que o Gilson continuasse. Quando todo esse negócio de Gilson não pode. O Mário sempre falou para mim, eu quero que você continue comigo como vice. Porque sabe que eu sou uma pessoa leal, uma pessoa que quer o bem dele, da cidade e do próprio PT. Quero o bem do PSB também, que é um partido irmão, um partido aliado a nível nacional. Sim. Foi eu que fui o presidente do Congresso do PSB que escolheu Lula como candidato a presidente. Eu fui o presidente do Congresso, lá no Congresso Nacional. Ironia do destino. Inclusive o Lula ligava para mim e falava, como é que está a coisa? Eu falei, eu acho que vai dar, acho que o pessoal, nós vamos escolher você como candidato a nosso presidente da República. E deu certo, naquele momento. Então, eu tive a história toda, não é porque eu saí do PT, mas não saí magoado com o PT. Eu saí aborrecido com uma pessoa da maneira truculenta como ele agiu naquele momento. É verdade. E daqui para frente, Gilson, o que você planeja para o teu... quer dizer, você ainda tem importância nesse sentido de influenciar uma eleição, né? Quer dizer, sendo reeleito, qual a tua expectativa? Olha, eu quero, na verdade, cumprir o mandato junto com o Mário. E eu te digo uma coisa, eu sou uma pessoa que sou muito de esperar o momento. Lá na frente, daqui a 4 anos, eu decido, enfim. Se eu sentir que é possível pensar em outra coisa, tudo bem. Se não, eu dou uma parada, espero outra eleição, enfim, eu não sei. Mas não descarta voltar a disputar a prefeitura? Olha, descartar não se pode, nunca descartar de nada. Mas não é o meu desejo hoje. Não é o meu desejo, o meu plano não é esse. Tem algum desejo? Alguma vontade? Disputar algum cargo? Olha, eu não quero parar a dizer que vou parar. Mas também não é o meu objetivo pensar em outro tipo de cargo, voltar como prefeito. Não, nesse momento não. Lá na frente, quem sabe? Mas não é meu desejo hoje. Eu vou deixar as coisas acontecer, o momento, o quadro, né, da cidade, aí vou pensar.
mais pensa. Você chegou a reclamar, o Diário do Grande ABC publicou isso algumas vezes, até de pouca ação aí, né, no governo. Chegou até a usar uma expressão verdade. Que ficou marcada, chegou a falar que era um já. Inclusive, eu não queria nem falar sobre isso, assim. Depois daquele momento, eu comecei a participar mais. Foi boa, então, a reclamação? Foi, mas não foi no intuito de uma crítica destrutiva. Eu queria ajudar mais. Queria estar presente na frente. Eu nunca deixei de ser convidado para as reuniões de secretariado. O Mário sempre me ouviu, né? Não como conselheiro, porque ele já trabalhou na prefeitura, foi deputado 2 vezes, já tinha uma experiência administrativa. Mas ele ouvia pela experiência que eu já passei. Me ouviu muito e eu pude ajudá-lo mais depois daquele momento. Uhum. Ele quis, na verdade, até me preservar. Não, deixa o Gilson, tal, vamos exigir muita colaboração dele, deixa ele descansar mais. Tal. E eu queria ajudar, foi por isso que eu falei daquela maneira. Isso surtiu efeito, né? Também isso é bom para também mostrar que ainda está firme e presente aí para ajudar. E num eventual segundo mandato, quer dizer, tua intenção também é participar mais, poder estar junto? Tem alguma conversa nesse sentido já? Eu já falei para o Mário, na próxima administração eu quero ajudar um pouco mais. Falei, não, tá certo, eu acho que tá certo, vamos conversar melhor, tal, quero te aproveitar mais, aquele negócio todo e tal. Mas depois daquilo que eu falei, melhorou. Eu nem queria dizer que aquela reclamação melhorou, mas melhorou mesmo. Eu não estou querendo cargos, vice já é o suficiente, né? Mas eu queria ajudar mais, e foi o que aconteceu. Comecei a ajudar mais. Uhum. Agora, Gilson, mesmo com 30 anos de administração, ainda deve ter coisas que a administração petista, salvo a sua gestão de 97 a 2000, mas como você mesmo diz, tinha uma filosofia aí petista. Que ainda falta? Quer dizer, que o próximo prefeito precisa fazer ainda para melhorar? Precisa sempre avançar mais na saúde, aperfeiçoar mais o atendimento. Agora, nesse meio tem muitos problemas, por exemplo, médicos. Estava difícil segurar médico na prefeitura. Teve que pensar até num reajuste diferenciado para segurar alguns médicos, porque às vezes era convidado para outro município e sabe que o profissional ele quer ganhar mais. Então, o que precisa é aperfeiçoar mais, avançar mais. Na educação tem se avançado muito. Diadema Mais Educação está servindo de referência para outros municípios. A secretária de Educação nossa, Lúcia Couto, recebeu o convite do Ministério da Educação para trabalhar lá. Por quê? Porque Diadema está sendo destaque na educação. Então, o que precisa, na verdade, é avançar mais. Período integral, mais escola com período integral. Enfim, avançar mais. Na cultura, avançar mais. Nós tínhamos... começamos com 9 pontos de cultura. Hoje nós temos 30 pontos de cultura. Quer dizer, fora outras atividades. Nós temos leitura nas fábricas. É uma proposta pioneira também em Diadema. No meu tempo de dirigente sindical, para a gente entrar com boletim dentro da fábrica, tínhamos que entrar escondido. Hoje, as empresas já estão fazendo biblioteca dentro da fábrica. Então, as coisas têm que avançar. Quando eu acho que as ideias do passado não podem retornar mais, é isso, nós temos que sempre avançar mais. Quem diria que as empresas abririam biblioteca para o trabalhador ler lá dentro? O trabalhador lendo mais, a possibilidade dele aprender mais é muito maior. Abre um horizonte muito maior às pessoas que lêem. A leitura faz muito bem. E hoje é uma realidade em Diadema. E queremos expandir isso para outros municípios também.
e outras categorias também de profissionais também. Então é importante dizer, queremos no esporte, nós temos grama sintética em vários campos, temos que colocar mais grama sintética em outros campos. Primeiro eu garantir campos que ia ser loteado, eu desapropriei em 98, na Vila Alice, desapropriei um campo para impedir um loteamento lá, porque também construir a moradia é importante, mas tem que ter lazer também, o esporte, tem que ter esporte. Desapropriei o campo, agora foi iluminado faz 2 semanas. Daqui a um tempo vai receber grama sintética. Então é avançar mais. O que Diadema precisa é avançar mais. E terminar os últimos barracos de favela que foram urbanizados. Tem pouquíssimos barracos hoje em favela em Diadema. Então precisa terminar. Precisa construir mais casas de alvenaria para terminar definitivamente os barracos. Verdade. Gilson, nosso programa está chegando ao fim. Você, internauta, teve a oportunidade de ter uma aula aí de política, uma figura importante, uma figura histórica aí de nossa região, uma figura referência nacional aí no cenário político. Gilson, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui, bater esse papo com a gente. Boa sorte nessa nova caminhada. Obrigado. Conte com a gente sempre que precisar e o espaço está sempre aberto. Obrigado, eu achei que passou rápido demais. É verdade. Papo muito bom obrigado. Passa rápido. Obrigado. Obrigado. E a você, internauta, obrigado mais uma vez por estar conosco, por acompanhar o nosso programa Opinião. Você sabe, pode mandar seu e-mail, sua sugestão pelo dgabc@dgabc.com.br. Muito obrigado e até a nossa próxima edição. Até lá.